De volta então com o nosso podcast Fala Cinecoff, hoje para falar de um assunto muito importante, hein? Mas muito importante, que é a questão ambiental, conscientização ambiental. O que nós fazemos com os resíduos sólidos aqui da nossa cidade? Para onde vai? O que é feito? Enfim, como ele é tratado, o lixo da nossa casa. Andréia, esse é um assunto que merece uma atenção muito maior do que se tem as cidades, né? Exatamente, Luciano. Mais uma vez a gente chega com o podcast nosso aqui para trazer alguns assuntos importantes aqui. E para isso nós trouxemos dois convidados bastante especiais aqui, ambientalistas, defensores, que lutam por políticas públicas aqui no município. E eles que vão contar para a gente como é que está todo esse processo aqui no município de Foz do Iguaçu. Nós estamos recebendo aqui o Daniel Duarte, que é presidente do Fórum Ambiental de Foz do Iguaçu, e também o senhor Amálio Espínola, que é ambientalista. Gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês conosco aqui no Fala Cinecoff. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite, André, Luciano. É sempre um prazer a gente estar na mídia, né, podendo falar da educação ambiental, podendo falar do meio ambiente e da questão ambiental em geral, né? Hoje nós estamos aqui representando o Fórum de Proteção Ambiental de Foz do Iguaçu e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que é o Fórum e sobre outras questões do decorrer do podcast. Antes da gente entrar nessa questão do Fórum, eu queria saber uma coisa. Como é tratado o lixo em Foz do Iguaçu? É bem tratado ou ainda a gente tem que percorrer aí alguns tantos e centenas e milhares de quilômetros para chegar num ponto mais adequado? Boa tarde, obrigado pelo convite, professor Dantas. Eu também faço parte da ONG, não da diretoria, mas estou por fora, mas vou me dedicar. Respondendo à pergunta, doutor Luciano, o resíduo sólido urbano em Foz do Iguaçu, realmente, eu como ambientalista, estamos no começo, ou seja, não saímos do zero ainda. Tá? E há muita inverdade em termos de tratamento de resíduo sólido urbano na cidade de Foz do Iguaçu, principalmente quando o gestor fala em reciclagem de resíduo. Só que esse termo reciclagem não está correto. O que nós temos que fazer é separação de resíduo sólido na fonte, ou seja, em casa, no comércio, na indústria. Então nós temos que separar. Quem vai reciclar é a indústria, então é outra coisa, tá? Então, Luciano, infelizmente, eu como iguaçuense, é triste falar nisso. Foz do Iguaçu não tem tratamento de resíduo sólido urbano. Tem um amontoado de resíduo lá no aterro sanitário e isso é proibido por lei. Tá? Existe a lei 12.305, sancionada em 2 de agosto de 2010, certo? 2010. Em 2014, não era para existir mais lixão a céu aberto. Em 2014, aliás. 4 anos. Em 2014 apareceram lá um pessoal lá e, para não acabar com o lixão, eles mudaram o termo. Aterro sanitário controlado. Não controla nada, tá? Porque ninguém sabe que entra lá, tá? Então está aquele amontoado lá de resíduo gerando o metano, gerando o churume, né? São altamente poluentes, nocivos ao meio ambiente. Então, Luciano, não vamos alongar muito, tá? Mas o tratamento de resíduos sólidos em Foz do Iguaçu não existe. Antigamente era lixo, né? Hoje mudou, né? É resíduo sólido, né? Fica mais bonito. Mas eu acho que o maior problema nessa questão toda não é tanto a falta de um tratamento, também é um problema, mas é a falta de uma educação ambiental. Eu acho que esse é o ponto que tem que ser atacado, né? Ou eu estou enganado? Não. Antes de passar para o professor ou a doutora Andréia, está na nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, portanto, há 34 anos passados já, implantar no artigo 225, implantar educação ambiental em todos os níveis, tá? Em todos os níveis, né? Desde o primeiro aninho até se formar e dar continuidade depois. Então, Luciano, eu entrei com requerimento através do presidente da Câmara, João Morales, solicitando essa informação, Luciano.
Como é tratado o resíduo sólido em Foz do Iguaçu? Quem que trata o resíduo? Qual é a destinação do resíduo? Tá? Então, esse não me responderam ainda, porque é uma pergunta sábia, doutor Luciano. O que faz com ele? Porque realmente o pessoal que faz em casa coleta o resíduo, põe no saquinho e joga. Daí vem o coletor, e daí? Vai para onde? Quem faz? E as coisas não é bem assim. Nós somos responsáveis. Mas por que isso acontece em Foz do Iguaçu? Não, eu vou dizer, eu não conheço o Brasil, tá? Mas eu vou falar aqui do Paraná, que eu conheço, uma cidade, região metropolitana de Curitiba. É cultural. É cultural e falta interesse e vontade política. Os gestores não se incomodam com isso, porque, primeiro, vou falar de Curitiba, não de Foz, tá? Dá muito dinheiro para o gestor. Não, Curitiba paga 25 milhões por mês. 25 milhões de reais por mês para a coleta do resíduo. E o centro de Curitiba, quem conhece, Curitiba foi modelo na década de 80, 90. Depois acabou o Jaime Lerner, aí hoje você vê no centro de Curitiba sofá velho, geladeira velha, móveis velhos, no centro de Curitiba. Não precisa ir longe, aqui em Foz a gente já vê isso. Não, então realmente não. E não só falando nisso, então nós estamos aqui exatamente para isso. Nós vamos mudar com apoio aqui, inclusive de vocês aqui, né? Porque esse do Luciano, André, o Daniel Dantas e mais uns gestores aí, que eles não têm consciência, que eles têm que fiscalizar. Não, cadê a CPI do lixo do Foz do Iguaçu? Acabou, assim, não. Por quê? Falta interesse, falta alguém enfrentar. Por isso que nós não resolvemos nossos problemas. Exatamente. Porque nós não entendemos o que está escrito na lei, aí não atendemos o que pede a lei, entendeu? A gente tem acompanhado um pouco desse trabalho de vocês e vocês têm mostrado alguns pontos aqui em Foz do Iguaçu em relação a essa questão ambiental. Vocês têm ido constantemente à Câmara de Vereadores, demonstrado, trazendo fotos, relatos. Que políticas públicas hoje, Foz do Iguaçu, vocês que têm percorrido Foz do Iguaçu, visto essa realidade, tem hoje a cidade de Foz do Iguaçu? Vamos falar das que estão meio deficitárias, né? Voltando ainda ao assunto do lixo, acho importante a gente estar sempre com esse foco. Tem que ser cumprido alguns termos do contrato original, né? Modernizar esse método de recolhimento desse lixo, né? Porque aqui na região central a gente vê que depois do horário comercial o lixo fica espalhado pela rua, não existe um manejo ali, um cuidado com essa coleta do lixo. Às vezes estoura uma embalagem, uma sacola, alguma coisa, o lixo se espalha e vira madrugada ali no meio da rua. E a gente está falando da realidade de uma cidade que é turística, que não é exagero a gente falar que o mundo passa por Foz do Iguaçu diariamente, né? Eu vou um pouco mais a fundo. A gente tem a questão das epidemias, né, locais. A dengue, o escorpião, a leishmaniose, agora a esporotricose, né? Esporotricose, que é a doença do gato. E dentre outras que elas estão relacionadas à causa do meio ambiente também, né? Um meio ambiente desequilibrado. O desequilíbrio ele causa o surgimento dessas epidemias, infestações, né, de insetos e outras coisas mais. E uma questão de saneamento básico também, né? A gente verifica... Não precisa nem ir muito longe. Se a gente passar aqui no final da rua, a gente vai dar na cachoeira do Rio Monjolo, que ela é uma das cachoeiras mais bonitas que a gente tem em Foz do Iguaçu, e ela está despejando esgoto nesse momento, de um rio que passa na área urbana da cidade, né? Na verdade, a maioria dos rios, né, que passam por Foz do Iguaçu estão poluídos, né? A maioria, e isso eu posso afirmar com bastante tranquilidade. Tranquilidade não, né? Porque eu não fico tranquilo em relação a esse assunto. Mas eu falo por quê? Porque, inclusive, junto com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, eu sou geógrafo, né, formado lá. Estou me formando agora pela segunda vez e estou envolvido em um projeto de pesquisa onde a gente está fazendo coletas da água do Rio Monjolo para análise química, né? Isso aí, estamos aí confeccionando um artigo, atrelando isso à realidade
do uso e ocupação do solo na cidade e o processo histórico que nos trouxe até aqui, né? A gente vem de um processo histórico onde na década de 60, né, sempre com aquele pensamento ali, o consumo industrial, o automóvel, né, o arruamento, o crescimento urbano, tudo estava acontecendo, mas sem muito manejo, sem muita preocupação com o futuro, que é um termo que hoje a gente chama de sustentabilidade, né? Sustentabilidade, ela está apoiada na questão social, na questão ambiental em si, também na questão econômica, né? Deixa eu te perguntar, já que aproveitar o gancho, para não fugir muito, vamos falar sobre o Rio Monjolo. Vamos. O Rio Monjolo está condenado? Eu não diria que condenado, porque a gente tem que pensar que a natureza ela tem um processo, né, que a gente pode dizer aqui que é um processo geológico. Esse processo ele escapa da nossa concepção de tempo, né? Ele leva da ordem aí de milhões de anos. Então o rio, para ele chegar nesse estado que a gente conhece hoje, Foz do Iguaçu vai fazer esse ano 110 anos, né? O rio já estava aí há muito mais tempo do que a existência humana, né? Então o rio ele brota, surge, percorre o leito em um determinado tempo histórico ali, percorre outro em outro tempo, né? Então assim, condenado o rio não está. A água, ela é um elemento abundante dentro da Terra, né? Dentro desse sistema que a gente chama de Terra, e ela vai estar sempre retida aqui na superfície do planeta. Tudo bem que vai uma porção dessa água para o espaço, mas não a água toda. O que a gente tem hoje, né? Tem que ser resolvido. É uma questão da qualidade da água, não da quantidade, né? O uso irracional do recurso natural água tem feito a qualidade da água cair, né? Mas o que acontece lá são ligações clandestinas, ou é algo legalizado e que não é fiscalizado? Então, o que acontece é um conjunto de fatores, né, dentre eles sociais. A gente fala do meio ambiente, né, parece um termo assim comum, todo mundo fala do meio ambiente, mas o que é o meio ambiente, afinal, né? O meio ambiente é essa arena de interação que a gente tem, né? Leva em consideração o meio biológico, o meio abiótico, que dá suporte ao biótico, e o social, que é essa interação principalmente do humano, que é capaz de modificar o meio ambiente, a natureza, a seu favor, né? E hoje a gente está vendo que também é ao seu desfavor. Então aqui a gente tem um processo de urbanização na bacia do Rio Monjolo, que é uma das principais bacias dentro da área urbana de Foz do Iguaçu, que já vem desde muito tempo e infelizmente não tem levado em consideração a qualidade do rio, né? O que acontece lá na cabeceira do rio, no Parque Monjolo? Hoje, de 2 anos para cá, foi realizada uma obra de drenagem urbana. Ela, se eu não me engano, foi na época do asfaltamento das ruas ali do Jardim Paulo Centro. Então ali existem galerias subterrâneas que vão guiar a água da chuva para ela não virar uma enxurrada violenta, né? Essa água vai descer por essa galeria e ela vai para algum lugar. Esse lugar é uma espécie de piscinão ali de coleta de resíduos sólidos, né? Já foi pensado nisso. E ele está ali quase na beirada do Lago do Monjolo, no Parque do Monjolo. Eu recebi um chamado para poder ir lá verificar uma situação de uma vegetação que estava em excesso, fechando o espelho d'água do lago, né? Eu vou tomar uma água aqui que eu fiquei meio... Água limpa, né? Não pode fazer igual o ministro lá da Índia que foi tomar água do rio e passou mal depois, né? Voltando, né, a questão do Monjolo é o seguinte... Suspeito, isso aí a gente vai comprovar já a partir desse mês com essas análises químicas, de que aquela tubulação está recebendo esgoto, né? De qual natureza ainda não sei. Mas a maior evidência disso são as salvíneas, que são aquelas plantas aquáticas que cobriram o espelho d'água do lago. O que é o lago, né? Ali, a cabeceira, é um conjunto de nascentes do próprio Rio Monjolo. Ele segue desde aquela área onde tem o lago hoje, passa ali pelo terreno da SEASA, atravessa a Avenida Duque de Caxias e entra na área do Batalhão. Então essa área do Batalhão ela está cumprindo um papel essencial dentro da bacia hidrográfica, né, que é a manutenção do ciclo hidrológico. As raízes das árvores, né, a evapotranspiração, todo esse processo ajuda no ciclo hidrológico e preserva o leito do rio e a disponibilidade de água ali, né, naquele rio ali. Felizmente temos aquela área, então, ainda preservada. Felizmente temos uma área que passou a ser preservada, porque na época da construção da Itaipu, tem algumas fotogrametrias antigas que mostram que aquela área não era tão preservada quanto é hoje.
Mas isso é uma discussão para outro momento, porque a gente tem que discutir o uso sustentável daquela área para o desenvolvimento sustentável da cidade também, né? Mas voltando ao assunto do Rio Monjolo, só para chegar aqui na cachoeira, na década de 70 foi feita a canalização desse rio, desde a Avenida República Argentina até aqui nesse terreno aqui atrás, né, que é onde termina a canalização. Então ele segue todo canalizado e eu tenho certeza, mais do que absoluta, que está descendo esgoto nesse trecho do centro da cidade, porque a gente vê aqui na cachoeira que fica a poucos metros de onde a gente está falando agora, né? É uma das cachoeiras mais bonitas no centro da cidade. Foz do Iguaçu tem mais de 42 cachoeiras. Tá aí o Francisco Amarília, ambientalista conhecidíssimo, né, que escreveu o livro sobre isso, Não Me Deixa Mentir também. E a gente só conhece aqui as Cataratas do Iguaçu e esquece que praticamente todo o rio urbano ou do município de Foz do Iguaçu termina em uma corredeira ou uma cachoeira, né? Então, e nesse sentido, Daniel, o que as autoridades ambientais aqui em Foz do Iguaçu têm feito nesse sentido? Aí eu posso dizer que tem feito pouquíssima coisa, né? A maior esperança que a gente tinha para poder começar a resolução desses problemas era o projeto do Parque Linear do Rio Boici. Esse projeto eu estudei ele no meu primeiro TCC, né? Fui pesquisar, inclusive com o pessoal da Uniamérica, que estava ali no início desse projeto, né? Teve toda a concepção arquitetônica e prática do projeto junto à prefeitura. E que recebeu, inclusive, um carinhoso apelido de Rio Bostinha. Então, Rio Bostinha é um termo comum em Foz do Iguaçu. Eu não vou dizer que é normal chamar um rio de Rio Bostinha, né? Aí a gente descamba para um problema de educação ambiental. Por isso tem que ser trabalhado a educação ambiental. Mas assim, qual que é o verdadeiro Rio Bostinha em Foz do Iguaçu? Eu acho que tem, né? É difícil dizer. Mas Rio Bostinha é um termo, né, nas pesquisas, eu descobri isso, de que qualquer cidadão que não tenha conhecimento do que são os rios na cidade vai chamar qualquer rio poluído de Rio Bostinha, né? Sanga, arroio, córrego, seja lá qual é a nomenclatura que a gente usa aqui, né? Mas assim, muita coisa que vai parar no rio começa lá na fonte, né? Ou seja, lá no tratamento do lixo, ou seja, em cada morador, separando ou não separando, e depois, enfim, falta bastante consciência, né? Consciência e educação ambiental. Então, para quem nos assiste, resíduo sólido tem que ser separado assim. No começo, eles fizeram, vocês podem estar lembrados que fizeram 6, vamos dizer assim, vamos chamar de container, mas não é, 6 containers, né? Verde, amarelo, azul, preto, marrom. Não, esse não deu resultado. Aí, o que fizeram? Aí é seco e úmido. Então, em casa, pessoal, separa. Põe na sacolinha o material seco, tá? Seco. E na outra põe o úmido, que daí seria orgânico, né? Pó de café, aquelas fraldas de neném, resto de comida. Então, e o seco é o plástico, o papelão. Exatamente, isso. Que é fonte de renda para muitas pessoas também hoje em dia. Não, inclusive, falando em renda, doutor André, é assim, a lei do 12.305, eu vou deixar bem claro para o pessoal memorizar. 2 de agosto de 2010, em seu artigo 6, resíduo sólido é um bem econômico, gerador de trabalho e renda e inclusão social. E nós, isso falei ontem na Câmara, e nós parece que no Brasil não entendemos, porque enterramos material reciclável e ainda pagamos caro, né? Isso é pesquisa do governo federal. Vamos dizer, no Brasil se deixa de arrecadar 8 bilhões de reais em material que poderia ser reciclado, sem precisar ir para o aterro sanitário. Mas isso aí nós vamos mudar. Eu tenho fé que nós vamos mudar. E depois tem uma obra como essa também não aparece, né? Não dá voto. Não aparece se não tiver publicidade, né? Ou se não for vista pelo viés de uma educação ambiental que se utiliza da mídia também para poder educar, essa né? É uma outra questão importante também. Mas que vale um outro podcast, inclusive. Com certeza, o assunto é muito vasto. É o seguinte, falar em meio ambiente, eu não sei como está o tempo aí, mas assim, falar em meio ambiente é muito amplo e complexo. Então não é que, por exemplo, assim, em um ano, 2 anos você vai resolver, porque nós estamos lidando com resíduo desde a fundação industrial, ou seja, a era industrial, 1870. Isso quantos anos tem? 300 e poucos anos já?
Faz muito tempo. Procura. Outra problemática que foi levantada há algum tempo aqui em Foz do Iguaçu, que até foi discutida na Câmara de Vereadores, onde com certeza vocês também participaram, é a questão da destinação dos resíduos da construção civil. Hoje a gente olha hoje na cidade de Foz do Iguaçu um crescimento exagerado até das obras. Nem mesmo a pandemia teve uma barragem dessa questão das obras. Então tem muito lixo aí, muito lixo que está sendo descartado. Para onde está indo esse lixo? O que está acontecendo? O que foi discutido nesse sentido? Tá, eu vou falar esse é uma área também que estudei bastante. Tá. A construção civil no Brasil, ela é caríssima porque isso é comprovado cientificamente pelos sindicatos da construção civil. 30% do material é desperdício. Tá? Mal manuseado, mal armazenado, mal manuseado, tá? Aí há uma falha grande da engenharia. Vocês podem ver, quando vai começar a construção civil, tá, vou falar de Curitiba que eu conheço mais lá, né? Aí o pessoal vai lá, faz o tapume por lei, aí na frente já tem 4 caçamba. Quer dizer, e já vai receber, olha só, chega 3 caçambas de areia, 2 utiliza e um já vai pro descarte, pro desperdício. Tá, essa é uma coisa. Falta a engenharia investir na qualificação do pessoal, mas eles veem isso como custo, eles não veem como benefício. Porque um pessoal orientado, treinado, conscientizado, né? Por exemplo, vou falar uma coisa bem popular, um ajudante, né? Um colaborador lá, ele está puxando tijolo, o carrinho comporta com segurança 30 tijolos, tá? Isso eu falo que você faz essas coisas. Ele põe 50 tijolos, aí começa a andar para ganhar tempo, aí começa a semear tijolo, cai, quebra e não junta, porque não é a cultura dele, entendeu? Cimento, por exemplo, ele põe 3 sacos de cimento no carrinho, mas o carrinho aguenta um só. Então há muito desperdício, tá? Aí aí você fala muito em reciclar material da construção civil, exige muita energia, tá? E a energia, felizmente no Brasil é bem cara, sabe? Então você pode ver por que ninguém faz reciclagem de materiais de construção civil, porque não é sustentável e muito menos rentável, então ninguém faz. Eles preferem descartar, jogar ali, entendeu? Mas nós com esse trabalho que a ONG vai fazer, inclusive nós vamos trabalhar firme isso aí, nós vamos tratar do resíduo sólido, vamos gerar energia elétrica limpa e renovável, nós vamos ter energia e vamos montar uma usina para tratamento da construção civil, doutora Andréia. Aí, tá? Sem precisar enterrar, entendeu? Porque a solução, Lavoisier já dizia... Isso tem um projeto em cima disso, né? Tem projeto, entendeu? Por isso que eu estou fazendo, eu não sei se comentei o Luciano, agora lá para o dia 15 de março, ele está convidado, tá? Vai vir os secretários do meio ambiente do Paraguai, vai vir de Puerto Franco, Ciudad del Este, Hernandária, Mingaguaçu e do governo, que seria o secretário estadual. Já que o senhor falou em Porto Franco, lá tem uma curiosidade interessante na prefeitura, né? Conta para nós, senhor Amálio. Eu não sei se podia até mostrar a foto aí, porque... Pode falar que a gente coloca a foto. Tem um mini aterro sanitário. A foto já está lá com o nosso colega editor Giovanni. O pessoal de casa vai ver. O que acontece? O prefeito, o engenheiro Roque Godoy, me desculpa, tá? Mas nós temos que corrigir isso aí, tá? Ele abre a janela... Para pegar aquela brisa, né? Pegar aquela brisa e achar bonito aquele, tá? Montoeira de saco de resíduos sólido urbano dentro do pátio da prefeitura, debaixo da janela do prefeito. Meu Deus, isso que é gostar de lixo. Não, mas inclusive, doutor Luciano, eu convidei o secretário do meio ambiente dele,
E essa foto eu vou mostrar para ele, sabe? Quando ele vier aqui em Foz. Você já manda o podcast para ele. Aí, ó. O link já manda o Fala que podcast. você já vai fez essa aparecer. propaganda aqui. Não, mas aí eu vou querer aí eu vou ter que receber o royalties. Porque, Olha, olha, não, eu vou mandar pro secretário de governo do Alto Paraná, que seria aqui para nós secretário estadual. Ele lá é secretário departamental. Ele representa 22 cidades do Alto Paraná. Não, vou mandar para ele, sim. Eu tô achando que ele deve cultivar minhoca. Fazer Será que não compostagem. faz né? compostagem? Tá? Pode ser uma alternativa. Não, pode ser. Tá. E essa foto, eu não marquei, mas era bom se pudesse marcar. A data é hoje, não é nem de ontem. Essa data É atualizada. É atualizada de hoje, 10 horas da manhã. é de lixo fresco, né? É lixo fresco. lixo É. fresco. Mas tudo isso tem solução, isso não é normal, Claro, entendeu? Com A certeza. gente brinca, mas é sério o negócio. É. Sério. Não tem Não. louco pra tudo, né? Não tem louco Não, pra mas tudo. esse ano, conforme disse o presidente da ONG, né, nós vamos estar bem atuante, sem criticar ninguém, tá? Por isso eu já pedi desculpa pro intendente secretário. Godoy, mas isso tem solução, prefeito, Claro. entendeu? Não precisa guardar debaixo da janela. Então nos contem, vocês dois que trabalham esse da ONG, como que essa ONG está se formando nesses anos? Eu tenho muito prazer de estar falando da ONG hoje, porque você, né, André, já me conhece de outras sessões da Câmara. Já faz 5 anos, quase 6, que eu estou atuando por conta própria na questão ambiental de Foz do Iguaçu, e nessa caminhada eu conheci o seu Amálio, inclusive na audiência pública, né, que o vereador João Morales promoveu a respeito do resíduo sólido da construção civil, né? Nossa, Mas o que a gente falou agora. Já ouvia falar muito do seu Amálio, queria mandar um abraço para o seu Nilson Rafaim, para a Marian, né, e para a Jussara É Andrade que eu assisti também. lá em Colombo, né? E o Ricardo Azevedo, né, que já conheciam o seu Amálio pessoalmente e sempre me falavam do seu Amálio. E aí nos conhecemos pessoalmente nessa audiência, tem 2 anos já isso, né, seu Amálio? O que acontece? Eu sempre tive espaço ali para poder falar na tribuna popular já a partir da ONG, mesmo sem ser membro, né? Eu tenho que agradecer também ao presidente antigo, o professor Roberto Leimig, biólogo, né? A Sarita Oliveira, bióloga também. Eles estavam conduzindo a ONG até o momento em que foi feita uma votação, né? E fui eleito presidente em setembro do ano passado. Então, eu fico muito agradecido porque eles reconheceram o meu trabalho e me propuseram, né, a colocar o nome à disposição dessa nova gestão da ONG, que vai até 2025. Então, eu vejo agora um momento onde a visão, né, que eu já venho trazido há muitos anos e converge agora com os membros da ONG, né, ela vai poder ser colocada em prática, porque a gente vai ter institucionalidade para estar atuando com o poder público, para estar atuando junto à sociedade, para poder estar recebendo denúncia, né, e dando outros encaminhamentos. Tem né? uma prioridade já, uma meta traçada, alguma coisa em especial? Tem uma prioridade, a gente vai se pautar bastante pela questão da educação ambiental, né? Essa é uma área que eu venho estudado, principalmente porque eu vou me formar agora pela 2ª vez na UNILA, na licenciatura de Geografia, e eu tenho trabalhado a questão da educação ambiental, do geoturismo, né, da interpretação ambiental, para o ensino da geografia, e isso a gente vai poder trabalhar bastante na ONG, porque tem experiência, né? O professor Ederson Laurindo, ele é meu vice-presidente, então ele já conhece bastante da questão da lei, né? Questão da educação ambiental em si. O Ederson Chaves, né, ele é o tesoureiro, ele está lá com a gente também, advogado, especializado nas questões ambientais de uma forma jurídica, né? Seu Amálio Espínola não está fazendo parte da presidência, mas ele é consultor, né, da ONG. Com toda essa bagagem, com né? toda essa bagagem. Então fiz questão de convidar ele para estar contribuindo para esse nosso trabalho, né? Aí tem a Érica, que já vem da outra gestão, né? O Sidney, a Sarita também está lá com a gente, a Jussara Andrade, o Ricardo Azevedo também. E a gente está trabalhando em conjunto, né? Sérgio Caime, nosso secretário experiente, né? Ex-secretário de Meio Ambiente do município, ex-chefe da Sanepar, aqui tem um trabalho no saneamento espetacular, já de longa data. Então estamos com um time potente. Trabalho que não vai faltar, né? Não vai faltar, porque o que trouxe a gente aqui foi justamente esse assunto, né? O que tem acontecido com o meio ambiente, não só em Foz do Iguaçu, mas na região trinacional,
no mundo, né? Então nós estamos vindo com essa visão de poder contribuir para a resolução desses problemas, tá atuando, né, junto ao poder público, da população, disseminar a educação ambiental, porque isso inclusive é um dever estatutário é o poder nosso lá. Transformador também, né? Exatamente, tem né? que servir a educação, senão... A educação ambiental, ela visa mudar esse aspecto da cultura, né? É uma coisa a longo prazo, mas ela tem que ser feita, muito bem trabalhada, tem que ter efetividade, né? E a gente vai estar sempre batendo em cima dessa tecla, aliado não só aos nossos cientistas ali dentro da ONG, mas com os outros ambientalistas da cidade também, né? Com outros órgãos que queiram realizar ações e contar com o nosso apoio, e a gente conta com apoio também, e vamos fazer esse trabalho que ele é voluntário, né? Então ninguém está ali porque vai ganhar alguma coisa. Quem vai ganhar somos todos nós, a coletividade, a partir de um trabalho muito bem feito e com essa visão estabelecida, né? E se todos fizessem alguma coisa parecida, a gente resolveu o problema, né? Bom, eu não sei como é que está o tempo aí, mas eu quero o seguinte... Já está na... Então tá. Então é o seguinte, fazer um comercial aqui, mas tem que gastar. Eu quero agradecer o prefeito de... Não, primeiro vamos para o secretário, por hierarquia. O secretário de Meio Ambiente de Alto Paraná, engenheiro Marco Gauto, tá? O intendente Roque Godoy, tá? De Presidente Franco, o secretário de Meio Ambiente, engenheiro Fred Lopes, porque esses aí, eu vou mandar para eles, tá? O prefeito de Mingaguaçu, Rios Cano, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente, concejal Wilfrido, e Hernandária, Nelson Cano, e a diretora de Meio Ambiente, engenheira Corina, tá? Então eles vão conhecer o trabalho de vocês, tá? E quem sabe ele não vem aqui para te bater um papo. Daí, claro, trazer eles, então, quer dizer, com certeza ele atravessa a fronteira, mas agora vamos reforçar, entendeu? Claro. Tá? E eu agradeço aqui a oportunidade, entendeu? Porque falar em meio ambiente e outra coisa, você vê, não falamos mal de ninguém, só que tem solução. Tá? Só falamos daquele aterro lá, meio esquisito. Pessoal, nós gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês no Fala Cinecoff Podcast, que é um projeto super bacana do Cinecoff, abrindo as portas para a comunidade, trazer essas demandas, alguns projetos, para as pessoas divulgarem também os seus trabalhos aqui. E hoje é a vez de falar de meio ambiente, né, Luciano? Um assunto tão em alta, tão importante aqui na nossa cidade. Vital, na verdade, né? Vital. Exatamente. Muito obrigada. Quem sabe até uma próxima vez para a gente trazer outros pontos dessa conversa, e a gente volta a falar com vocês também. Eu agradeço, muito obrigado. E não esqueça de separar seu resíduo em casa. Certeza. Na origem. Cada um fazendo sua parte, né? Cada um fazendo sua parte. Isso aí. Obrigado, Luciano. Obrigado, Andréia, tá? Nossa ONG está à disposição de vocês, de toda a comunidade em geral, e vocês vão ouvir muito falar na gente, porque trabalho realmente não vai faltar nesse ano e no ano que vem, que é enquanto dura a nossa gestão, né? Maravilha, obrigado mais uma vez, e na sexta-feira que vem nós estamos de volta com outro assunto interessante. Valeu, até lá! Até lá, fique com a gente nas redes sociais oficiais aí do Cinecoff, acompanhe todos os benefícios, todas as vantagens para você também que quer conhecer e se associar. Tchau, tchau!